Vamos falar de dipirona na pediatria, uma das medicações mais prescritas aí na abordagem clínica. Como prescrever, doses e o risco na prática. Existe um erro comum na pediatria que parece simples, mas muda completamente a segurança da prescrição. Dipirona mal orientada. É uma das medicações mais usadas. Meu nome é Ana Esteves, sou médica pediatra e aqui no meu canal sempre vou trazer informações sobre doses de medicações. Todo mundo prescreve a dipirona, mas poucos explicam direto. E o problema não é só a dose, é a apresentação, o intervalo e a forma do uso e o risco que essa medicação ela pode trazer para as nossas crianças. Hoje você vai organizar como prescrever dipirona de forma segura, prática e sem erro. Para começar, a dipirona é um analgésico e antitérmico amplamente usado na nossa pediatria. Tem bom perfil de eficácia e quando bem utilizada, ela é segura. Mas isso depende de como você vai prescrever essa medicação. Porque o risco não está só na droga, está na forma e no uso que aquele paciente vai fazer da medicação. Na prática, o erro acontece em 4 pontos: dose errada, intervalo inadequado, confusão entre apresentações e falta de orientação para os pais. Ou seja, você prescreveu, mas não orientou corretamente aquele pai, pode trazer problema para aquela criança. O pai ele precisa entender, você deixar muito claro como que ele vai dar aquela medicação para a criança. Isso leva a 2 extremos: subdose, que não resolve o problema, ou superdose, que aumenta o risco para aquela criança. Agora começa o que mais gera erro. Dipirona não é uma coisa só. Você precisa saber o que está prescrevendo. Se é em gotas, se é em solução oral, comprimido, se aquela criancinha for maior, 12 anos, e se ela é intravenosa. E o ponto crítico, a concentração nessas medicações, ela muda. Vou te dar um exemplo comum. Dipirona gotas, apresentação 500 mg por ml. Ou seja, cada ml tem 500 mg. E geralmente, 1 ml vai ser 20 gotas. Então, cada gota tem cerca de 25 mg. Se você não entender isso, você pode errar a dose. Dose na prática, vamos falar? Agora vamos simplificar. Dose padrão pediátrica é de 10 a 15 miligramas quilogramas por dose, no intervalo aí de 6 a 8 horas. No máximo, 60 miligramas quilograma dia. Um exemplo prático que eu vou fazer: criança de 10 quilos, dose de 100 a 150 miligramas por dose, se usar gotas, transformando aí, fazendo uma regrinha de 3, 500 miligramas ml, certo? Cada gota, então, vai ter 25 miligramas. Então, 4 a 6 gotas por dose. Isso é o que o médico precisa saber. Porque o que acontece na prática clínica, tem muita gente que prescreve 1 gota por quilo de peso, e não é bem assim que tá nos nossos materiais da SBP. Prescrever 10 gotas sem peso, isso não é prescrição, isso é chute. Você não vai fazer isso com criança. Não orientar o intervalo adequado para os pais. Pais repetem antes do tempo. Se a criança voltou com a febre dentro de 3 horas, se você não orientar o pai, ele vai voltar a dar medicação para a criança. E aí que vem o risco de superdosagem para aquela criança. Terceiro erro: misturar apresentações. Gotas em casa, dipirona EV no hospital, sem ajustar dose. Quarto erro: uso contínuo sem reavaliação. Dipirona é sintomático, não é tratamento de causa. Se aquela criança está com febre e se você orienta o pai a dar a medicação conforme a febre, e se aquela febre permanece por mais de 72 horas e você não orienta o pai a voltar, ele não vai voltar. Aquela criança ela precisa voltar se apresentar sinais de alarme ou se a febre persistir por mais de 72 horas. É uma criança que precisa ser reavaliada. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, o que pouca gente fala. Dipirona ela é segura, mas não é isenta de risco, ela tem risco. E uma delas é a granulocitose, evento raro, mas grave. Queda importante dos neutrófilos, mais associada ao uso prolongado dessa medicação. E claro, tem os casos dos pacientes que são alérgicos, pode ocorrer, principalmente pacientes predispostos aí à composição da dipirona. Hipotensão, principalmente EV, se infundir rápido. Por isso, sempre infusão lenta. Escreva isso na sua prescrição. Vá lá, fala com a enfermagem, infusão lenta.
E ela também pode mascarar gravidade, reduz febre, melhora a aparência um pouco do paciente, mas não resolve a causa. Se você deixa prescrito ali e não reavalia aquele paciente um quadro de dengue, num quadro de pneumonia, que você está ali com febre esclarecida, ainda não evoluiu muito bem, você precisa reavaliar aquele paciente. Agora um resumo prático. Sempre calcular o peso, sempre orientar o intervalo correto da medicação e sempre especificar a apresentação e sempre alinhar com os pais. Se não melhorar, precisa voltar. Essa criança precisa ser reavaliada. A dipirona não é o problema. Ela é excelente ferramenta na nossa prática clínica, mas só funciona bem quando usado com lógica. Prescrição simples não é prescrição básica, é prescrição bem feita. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já me segue aqui no canal, deixe seu like, porque na pediatria o erro não está nas doenças raras, está no básico mal feito. E para ser fácil, tem que ser prático.